outras posições também que a gente tem que saber, que elas não vão servir tanto assim para o estudo anatômico, mas elas vão servir mais para a clínica. Por exemplo, a gente tem as posições de decúbito. A gente vai ter a decúbito supino ou decúbito dorsal, que vai ser simplesmente a pessoa deitada, normal, de costas para o plano em que ela está deitada. Depois a gente vai ter a posição decúbito lateral, lateral esquerdo-direito, que seria simplesmente a pessoa deitada de lado. E o nome da posição, decúbito lateral esquerdo ou direito, toma como referência o lado que a pessoa está deitada, né? Por exemplo, se ela está deitada no lado esquerdo dela, vai ser decúbito lateral esquerdo. Se ela está deitada no lado direito, vai ser decúbito lateral direito. E depois a gente tem o decúbito prono ou decúbito ventral, que seria a pessoa deitada de barriga para baixo. E também a gente tem os planos anatômicos. A gente vai começar com esses conceitos de planos e eixos, porque na anatomia é importante, porque são os cortes. Os planos, eles fazem cortes no corpo humano. E esses cortes, eles são importantes tanto para o estudo da anatomia, o estudo teórico, quanto na prática também, eles são muito importantes por causa dos exames de imagem, tomografia ou ressonância, que eles são feitos através desses cortes aí, para a gente poder analisar a parte interna do corpo da pessoa. E quais são esses planos? A gente tem o plano transverso, que ele vai ser um plano horizontal, que ele vai partir o corpo em duas metades, uma superior e uma inferior. Beleza? Só que esse plano transverso, ele pode também se movimentar ao longo de todo o corpo, né? Ou seja, não precisa necessariamente cortar no meio. Depois a gente vai ter o plano frontal. O plano frontal, ou também chamado de plano coronário, ele vai cortar o corpo como se fosse uma coroa. É por isso que se chama também um plano coronário, porque ele vai cortar como se fosse, por exemplo, cortando a cara da pessoa fora. Entende? Então esse seria o plano frontal. E depois a gente vai ter o plano sagital. O plano sagital, ele vai separar o corpo em duas metades, uma direita e uma esquerda. E o plano sagital, no caso, ele tem um negócio em específico que o plano sagital, o nome sagital, ele quer dizer que ele se cortou exatamente no meio do corpo. Ou seja, para um plano ser chamado sagital, nos moldes mais restritos da palavra, no conceito mais restrito da palavra, tem que cortar no meio certinho para ser sagital. Quando você desplaza o plano para um pouquinho mais para a direita, um pouquinho para a esquerda, ele se chama parasagital. Beleza? Porque ele vai estar paralelo ao plano sagital. O sagital mesmo é só quando corta no meio certinho. E aqui a gente vai ter uns exemplos, por exemplo, de estudos tomográficos, tomografias. A gente tem aqui tomografia de pulmões. Aqui seria um corte transversal, dá para ver aqui os dois pulmões. Depois a gente tem o corte coronário, ou corte frontal, que também dá para ver os dois, e o corte sagital, que cortou no meio aqui. Esse aqui seria, na verdade, um parasagital, porque dá para ver só um pulmão. Beleza? Se fosse um corte sagital certinho, ia dar para ver o coração aqui também no meio. Esse aqui seria um corte parasagital, mas dá para entender o conceito assim. Depois, a gente tem os eixos anatômicos. Os eixos, eles são os pontos de interseção entre os planos. Por exemplo, a gente tem o eixo. Os eixos, eles vão ser como uma linha, entende? Uma linha tensionada. Um plano é como se fosse uma folha. E o eixo é como se fosse justamente uma linha tensionada. E esse conceito ele vai ser muito importante quando a gente for ver articulações. Porque as articulações elas têm diferentes tipos de articulação que possibilita diferentes tipos de movimento. Então, cada articulação tem articulação que só faz um tipo de movimento, tem articulação que faz 2 ou 3 tipos de movimento. E aí a gente tem as articulações de um eixo, de 2 eixos e de 3 eixos de movimento, por exemplo. Isso a gente vai... Esse conceito, então, ele vai ser... A gente vai reiterar ele quando a gente for ver a articulação, mas vamos lá. Primeiro, a gente tem o eixo crânio-caudal. Esse eixo crânio-caudal, ele atravessa o corpo do crânio até a parte mais inferior, ou seja, de superior a inferior. E esse eixo crânio-caudal, ele vai ser a interseção entre o plano coronário e o plano sagital. Beleza? Depois a gente vai ter o eixo anteroposterior, que ele vai perfurar o corpo de trás em direção adiante, né, de trás à frente ou de frente a trás.
Seria o eixo anteroposterior ou dorso ventral. Esse eixo anteroposterior, ele vai ser a interseção entre o plano sagital e o plano transverso. Beleza? Depois a gente vai ter o eixo lateral, ou eixo esquerda-direita. Esse eixo lateral, ele vai ser a interseção entre o plano coronário e o plano transverso, ou horizontal. Beleza? E cada um desses eixos vão possibilitar um movimento. Por exemplo, esse eixo crânio-caudal aqui, ele está perfeito para fazer esse exemplo. Por quê? Esse eixo crânio-caudal, ele, por exemplo, é o eixo de rotação da cabeça. Beleza? Porque a rotação da cabeça, ela é feita em só um eixo. É como se eu mantesse uma linha tensionada e eu rodasse a cabeça mantendo esse eixo fixo. Beleza? Por exemplo, aqui, o eixo crânio-caudal é responsável pelo movimento de rotação da cabeça, por exemplo, no plano transverso. Porque se eu mantenho o meu eixo fixo, o que vai rotacionar, o que vai movimentar nele é o plano. Por exemplo, eu tenho uma folha aqui. Essa folha aqui é um plano. Eu tenho o meu dedo, por exemplo, que é um eixo. O meu dedo ele vai ficar parado e o plano é que vai se movimentar ao redor do eixo, entende? Ou seja, se eu tenho esse meu eixo aqui, que é, por exemplo, o eixo crânio-caudal, e eu tenho a minha cabeça que vai rotacionar. A minha cabeça ela vai estar rotacionando no plano transverso, beleza? Ou seja, ela vai estar fixa no eixo, o eixo é fixo, e o que vai rotacionar, o movimento vai ser no plano. Ou seja, o movimento de rotação é feito no plano. E usando essa mesma lógica, a gente vai ter aqui, por exemplo, o eixo transversal, ele vai ser responsável pelos movimentos de flexão e extensão. Por exemplo, aqui, flexão e extensão do codo. E a gente vai ter o eixo anteroposterior, que vai ser responsável pelos movimentos de abdução e adução, que são os movimentos de distanciamento e aproximação dos membros em relação ao tronco. Aqui foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Aqui a gente tem um eixo, né, e o plano de desplazamento, de movimentação. Agora vamos ver os ossos. O nosso esqueleto está dividido em duas partes principais. A gente vai ter o esqueleto axial, que vai ser o esqueleto central, vai ser o eixo da estrutura óssea do nosso corpo. E depois a gente vai ter o esqueleto apendicular, que vai ser basicamente os ossos associados aos membros superiores e inferiores. Então, o esqueleto axial, como ele vai servir de eixo, ele vai ser basicamente o crânio, a coluna e os ossos associados diretamente à coluna. Por exemplo, o esqueleto axial, ele vai ser, como eu disse, o crânio, aqui a gente tem a coluna cervical. Na parte da coluna torácica, a gente vai ter as costelas e o esternão, também vai fazer parte do esqueleto axial. Depois a gente tem a coluna lombar e depois o sacro, ou coluna sacral, e por final o cóccix. Tudo isso vai ser o esqueleto axial. Depois, associado ao esqueleto axial, a gente vai ter o esqueleto apendicular. Esse esqueleto apendicular, que vai ser associado aos membros superiores e inferiores, a gente vai ter, formando ele, a escápula, a clavícula, o húmero, os ossos do antebraço, o rádio cúbito e os ossos da mão. E também no membro inferior, a gente vai ter os dois ossos coxais, fêmur, os ossos da perna aqui, né, tíbia e peroné, e os ossos do pé. Todos esses são o esqueleto, vão formar parte do esqueleto apendicular. Depois a gente tem os tipos de ossos. Os tipos de ossos, eles vão ter ossos diferentes, vão ter funções diferentes, porque eles vão ter também estruturas diferentes, entende? Em cada parte do corpo. Então a gente vai ver cada função de cada osso, associada a cada tipo de osso. Primeiro a gente vai ter os ossos largos. Os ossos largos, eles são ossos que eles vão estar mais associados aos nossos membros superiores e inferiores. Por exemplo, esse aqui é o húmero do nosso braço. E os ossos largos, como eles vão estar mais associados aos membros, eles vão ter uma função mais de movimentação, entende? Ou seja, ele vai ter uma função justamente de movimentação do nosso corpo, ou seja, para a gente se movimentar, para a gente poder andar, caminhar, agarrar coisas, entende? Pegar com a mão, carregar coisas. Então, tudo isso vai ser uma função dos ossos largos, mais associados aos membros. Depois, a gente vai ter os ossos curtos.
Esses ossos curtos, eles vão ter uma função de sustento mecânico e de sustento de linhas de força. Ou seja, esses ossos curtos, eles, por exemplo, a gente tem aqui as vértebras, que eles são ossos irregulares, porque tem osso curto e osso plano. Só que, por exemplo, a função do osso curto na vértebra vai ser de sustentar o peso do corpo e transferir ele ao longo de toda a coluna para os membros inferiores. Entende? Então, a coluna, a parte do corpo vertebral, é um dos melhores exemplos de ossos curtos que a gente tem. Outros lugares que a gente tem ossos curtos são na mão, nos ossos do carpo, e nos ossos do tarso também do pé. São ossos curtos que, principalmente no pé, que eles vão ter função de também sustento mecânico e transição das linhas de força. Condução, né, das linhas de força seria. Depois a gente vai ter os ossos planos. Os ossos planos, eles vão ser como placas de uma armadura, ou seja, eles vão ter a função de proteção. E, como o próprio exemplo aqui está dando, o esternão, ele vai ser um osso plano com função de proteção. Por quê? O esternão, ele vai ficar aqui na frente do nosso tórax e ele vai servir justamente para proteger o nosso coração e ajudar a proteger os nossos pulmões também. Beleza? Função de proteção. Outros exemplos de ossos planos são os ossos do crânio. Esses ossos do crânio, eles vão ter a função de proteger todo o nosso encéfalo, o sistema nervoso. E são um dos melhores exemplos de ossos planos também que a gente tem. Depois a gente vai ter os ossos irregulares. Esses ossos irregulares ou mistos, eles vão ser a mistura de vários tipos de ossos entre si. Por exemplo, as vértebras e as costelas também. As vértebras, por exemplo, elas vão ser uma mistura de osso curto no corpo vertebral e de osso plano no arco posterior da vértebra. O osso curto, a parte curta aqui do corpo vertebral, vai servir justamente para sustento mecânico e condução das linhas de força, das linhas de peso. E a parte do arco posterior, que seria a espinha, né, que a gente chama de espinha, vai ser osso plano justamente para proteger a medula, que vai passar por aí. E depois a gente vai ter os ossos sesamoides. Esses ossos sesamoides, eles são ossos associados a tendões de músculos. E o principal exemplo que a gente tem de um osso sesamoide é a rótula, que é o ossinho aqui que ele se move do joelho. E a rótula, ela vai estar associada ao tendão do quadríceps, justamente para otimizar o trabalho do quadríceps. Depois a gente vai ter também a anatomia dos ossos largos. Os ossos largos, como já dito, eles vão estar mais associados, vão estar mais presentes nos membros superiores e inferiores, e eles vão estar associados ao movimento, à movimentação. Só que os ossos largos, eles vão ter uma anatomia própria deles. Por quê? Vamos lá. O osso largo, ele vai ter duas pontas e um corpo. As duas pontas são chamadas as epífises. E o corpo dele vai se chamar diáfises. Entende? E a transição entre a diáfise e a epífise vai se chamar metáfises, ou linha epifisiária, ou disco epifisiário. Esse disco ou linha epifisiário, ele vai servir, em pessoas mais jovens, na adolescência, em crianças ou na adolescência, essa linha epifisiária, ela ainda não é osso, ela ainda não se ossificou. E ela é feita de cartílago. É um disco de cartílago que fica entre a diáfise e a epífise do osso largo. E ele, justamente esse cartílago, ele vai crescer na fase de crescimento dessa pessoa. E aí depois ele vai se ossificar. E aí completando assim o crescimento dessa pessoa. Entende? Então, disco ou linha epifisiária, que vai estar presente na transição entre a epífise e a diáfise, vai ser a linha de crescimento do osso largo, que é responsável pelo crescimento do nosso corpo. Depois, os ossos largos, eles também vão ter uma capa de osso compacto, né, que vai ser mais externa. Essa capa de osso compacto, que é mais externa, ela é muito mais resistente e é bem mais compacta, né, como o próprio nome já diz. Só que, chegando mais na parte das epífises, essa parte de osso compacto, ela vai rechear o osso de uma maneira diferente. Porque o tecido ósseo, ele vai ser recheado aqui na parte mais próxima à epífise de uma maneira esponjosa, ou seja,
ele vai formar uma estrutura esponjosa, osso esponjoso. Esse osso esponjoso, ele vai servir tanto para deixar o osso mais leve, né? Porque se o osso inteiro fosse compacto, o nosso corpo ia ser muito mais pesado do que ele é. E também essa capa de osso esponjoso, ela também ajuda muito na absorção de impacto. Inclusive, em outros animais, como as aves, por exemplo, os ossos delas são muito mais esponjosos, justamente para que eles se tornem muito mais leves para que elas consigam voar. Aí, seguindo, aqui na parte da diáfises, a gente vai ter que os ossos largos eles vão ser ocos, eles vão ter um espaço aqui, que é o espaço medular. Esse espaço medular ele vai estar recheado pela médula óssea. Essa médula óssea ela pode ser ou amarela ou vermelha, ou seja, a chamada médula amarilla ou a médula roja. A médula amarilla, isso aqui é o tutano do osso, gente, é o tutano. Para quem já comeu tutano é basicamente gordura pura. Por quê? A gordura do tutano é justamente a médula amarilla, a médula amarela, que é simplesmente gordura, tecido graxo, entende? Essa médula amarilla, ela, como é só tecido graxo, como é só gordura, ela não vai ter função de produzir as células do sangue, como a médula roja. A médula roja ou médula vermelha, ela vai ser a medula óssea ativa, que vai ter a função de produzir as células do sangue, ou seja, vai ter a função de fazer a hematopogese, que é um negócio que vocês vão aprender mais em histologia, vocês não precisam quebrar a cabeça com isso em anatomia. Beleza? Mas existem alguns ossos que eles vão ter médula roja ou médula vermelha ou médula ativa, que vai ter a função de produzir as células do sangue, fazer a hematopogese. E alguns outros ossos vão ter a médula amarilla, a médula amarela, ou médula inativa, que não vai ter função de produzir célula alguma do sangue. Beleza? Quanto mais jovem uma pessoa mais médula ativa ela tem. E aí, com o passar da idade, essa médula ativa vai sendo substituída por tecido graxo, por gordura, e ela vai se inativando. E aí, poucos ossos vão continuar sendo de médula roja em um organismo adulto. Por exemplo, a gente tem em um ser humano adulto, os ossos que geralmente têm médula roja, seria a cresta ilíaca e o fêmur, por exemplo, e o esternão. Continuando. A gente vai ter... Vamos lá, vamos estudar os ossos da cabeça agora. Os ossos da cabeça... Assim, gente, o primeiro parcial de vocês, vocês vão ser cobrados ossos, músculos e articulações. Vocês estão vendo a articulação agora. Só que, assim, no exame teórico, até no prático também, o que mais cobrado é músculo e articulação. Osso é o que menos é cobrado. Assim, a gente cai na prova 60% de músculos, 30% de articulação e o resto de osso, entende? Então, a menor parte dela é osso. Só que a parte de osso que a gente tem que saber, assim, a parte de osso que é importante, que é muito importante saber, que é a mais importante saber, é justamente do crânio. Entende? Porque o crânio, a parte óssea do crânio, ela é muito importante, ela é perguntada tanto no primeiro quanto no segundo e terceiro parcial. Então, vamos passar por essa parte aqui com atenção. Vamos lá, a primeira parte de ossos da cabeça que a gente estuda é o crânio. E o crânio ele vai estar dividido em neurocrânio e viscerocrânio. O neurocrânio ele vai ser a parte do crânio que é responsável por proteger os órgãos nervosos, ou seja, responsável por proteger o encéfalo, beleza? E aí o neurocrânio ele vai estar formado por 2 ossos pares, ou 2 pares de ossos, e 4 ossos ímpares. Os ossos pares vão ser os ossos parietais, que a gente tem na figura aqui em verde, e os ossos temporais, que a gente tem na figura aqui em rosa. Esses 2 ossos, eles vão ser pares, ou seja, vão ter um em cada lado, os parietais e os temporais. Depois a gente tem 4 ossos ímpares, que é o osso frontal, aqui em azul, o occipital, em roxo. A gente vai ter o etimoides, que ele não aparece aqui, só que ele está lá dentro do crânio. E o esfenoides, que a gente vê parte dele aqui, que é em amarelo. E seguindo, a gente vai ter um outro conceito que é muito importante, que é o pitério. Assim, gente, esses ossos do crânio, eles são ossos planos, ou seja, eles vão ter função de proteção. Só que na região de junção entre esses ossos, é uma região frágil.
Ou seja, a região de junção entre os ossos do crânio são regiões mais frágeis do que a região central do osso, por exemplo. Entende? Porque é a região de articulação desses ossos. Inclusive, nos bebês, essas regiões elas ainda não estão fechadas, aí formam as fontanelas, né? Que são regiões ainda mais débeis ainda. Mas vamos seguir. Dito isso, a região de junção dos ossos é a região mais frágil. E quanto mais junção de ossos a gente tem em uma região, mais frágil ela é. Ou seja, uma região de junção de 4 ossos, ela vai ser muito mais frágil do que uma região de junção de 2 ossos. E aí a gente tem aqui o pitérium. O pitérium ele vai ser justamente a região de articulação ou de união entre 4 ossos do nosso crânio. Ou seja, vai ser a região mais frágil e débil do crânio. Ela vai estar formada pela junção do osso frontal, parietal, temporal e o esfenoides, a ala maior do esfenoides, formando essa região aqui nas têmporas, né? Na região das têmporas aqui, acima do arco cigomático. E vai formar essa estrutura aqui em formato de H. Ela tem mais ou menos um formato de H aqui, o pitérium. Não é o formato padrão, não é o formato... Nem todos os pitériums têm formato de H, entende? Mas é o formato mais comum. Aqui, ó. A gente vê aqui, ó, um Hzinho. Aqui, aqui e aqui, ó. Forma como se fosse um H. Existem outros formatos, só que o Hzinho é o mais conhecido. E aí o que acontece? Como essa região é a região mais débil, ela fica mais suscetível a fraturas. Só que, além disso, ainda tem um outro agravante. Existe no crânio, passando por baixo do pitérium, na região interna do crânio, entre o osso e o tecido nervoso, uma artéria muito importante, que é a artéria meningia média. Aqui, ó, a gente vê o percurso dela aqui passando logo por baixo do pitérium. Essa artéria, ela, como já dito, ela vai percorrer entre o osso aqui e o tecido nervoso. E quando existe alguma fratura, algum impacto aqui nessa região do pitérium, essa artéria ela está sujeita a romper-se, mesmo que não gere fratura no osso. Ou seja, essa artéria, por estar muito próxima dessa região, ela pode se romper só com impacto, sem necessariamente que esse impacto danifique o osso diretamente. E aí, quando essa artéria se rompe, vai formando, o sangue extravasa, né? Gera uma hemorragia, e esse sangue ele vai acumulando entre o osso e o tecido nervoso. Como o sangue não consegue pressionar o osso para fora, ele vai começando a pressionar o sistema nervoso para dentro, formando assim um hematoma epidural. Beleza? Por quê? Porque hematoma é um acúmulo ou coleção de sangue, né? De um sangue extravasado, de um sangue que saiu através de uma hemorragia, e epidural por causa da localização dele entre o osso e o tecido nervoso. Essa é a camada epidural porque está acima da dura madre, que é a capa mais externa do tecido nervoso. Então está acima da dura madre epidural, hematoma epidural. E aqui a gente tem outras regiões frágeis também do crânio. Por exemplo, a gente vai ter o asterium, que ele vai estar aqui um pouquinho mais posterior ao pitérium, entende? Ele vai ser a junção de 3 ossos, que vai ser o parietal, o occipital e o temporal. Esse aqui vai ser o asterium, que também é uma região frágil. Depois a gente vai ter, na parte da calota craniana, na parte da tampa do crânio, o bregma e o lambda, que vão ser a junção do frontal com os 2 parietais e o lambda, que vai ser dos 2 parietais com o occipital. Mas só que de longe o mais perguntado, o mais cobrado é o pitérium. Depois a gente vai ter a calota craniana. A calota craniana vai ser a tampa do crânio, né? A gente pega o crânio assim, corta a tampa fora e expõe a parte interna. Essa aqui seria a parte interna da calota craniana. Essa parte interna, tem pouquinha coisa aqui que é importante, assim. Aqui a gente tem o surco sagital superior, por exemplo, que esse surco sagital superior, ele vai ser uma impressão do seno sagital superior, que vai ser como se fosse uma veia, beleza? Os senos são como se fossem veias muito grandes do nosso sistema nervoso central, que vão servir para recolher o sangue venoso
ou seja, o sangue velho desoxigenado do sistema nervoso central. E aí ele vai recolher esse sangue, todos os senos vão recolher esse sangue e vão enviar esse sangue para as venas jugulares, para depois ir para o coração. Beleza? Um desses senos, um dos maiores, é o seno sagital superior, que ele vai percorrer aqui a parte da calota craniana e vai deixar sua impressão aqui. E aí vai formar esse surco no próprio osso. Outra coisa que também que tem na calota craniana são as fossitas granulares. Essas fossitas granulares são como se fossem esses buraquinhos aqui, são essas impressões aqui, que a gente tem na calota craniana. Essas fossitas granulares, elas são feitas por causa do sistema de drenagem do LCR do nosso crânio. Por exemplo, a gente vai ter umas estruturas chamadas granulações aracnoides. Granulações aracnoides, que elas vão servir para drenagem do LCR. Isso aqui vocês não precisam saber por agora, mas é só para vocês terem um conceito assim. Isso aqui é mais para o segundo parcial. As granulações aracnoides são essas estruturas aqui que elas se protrugem e elas penetram os senos, elas penetram as veias do sistema nervoso central e justamente para drenar o LCR para o sistema venoso. E aí, como elas se protrugem, elas deixam essas digitações no osso, ou seja, na calota craniana. E aí o osso fica com esse aspecto de que tem vários buraquinhos nele. Mas não são buraquinhos, são só as digitações dessas estruturazinhas aqui, as granulações aracnoides. E aí fica esses graninhos assim. Depois, vamos ver o osso etimoides. O osso etimoides foi o que eu falei agora há pouco, que ele estava dentro do crânio que não dava para ver. Aí vamos ver só ele agora. O osso etimoides, ele vai ser um osso que ele vai ter um formato de T, beleza? Etmoides, ele tem formato de T. Por quê? O osso etimoides, ele vai formar parte tanto da endobase do crânio, da parte interna da base do crânio, quanto também ele vai formar parte das fossas nasais e também da órbita ocular. Beleza? O etimoides ele está colorido aqui de verde, ele está formando parte tanto da fossa ocular quanto também das fossas nasais. Beleza? E aqui a gente tem uma imagem melhor. A gente tem aqui o osso etimoides, aqui a parte dele da crista gashi, da lâmina cribosa, que fica dentro da base do crânio, fica aqui dentro. E a parte inferior dele já entra nas fossas nasais e também ajuda na formação das órbitas oculares. Aqui, ó, como ele tem um formato de T, a gente vai ter que a base desse T vai ser justamente a lâmina cribosa. A lâmina cribosa, ela vai estar presente aqui, ó, ela vai estar na parte mais anterior, na fossa anterior da endobase do crânio. Ela se chama assim porque ela tem vários buraquinhos aqui, ó. São esses buraquinhos pequenos. Por isso que se chama cribosa. A lâmina cribosa, por esses buraquinhos aqui que vão passar as fibras do primeiro par cranial, que é o nervo oftálmico. Não. O nervo... Perdão, o oftálmico é o segundo. Vai ser o nervo do olfato, o nervo olfatório, beleza? Do sentido do olfato. Porque as fibras do nervo olfatório vão penetrar essa lâmina cribosa e vão inervar a mucosa olfatória nas fossas nasais, beleza? Para dar o sentido do olfato. Outra coisa, outra estruturinha que a gente tem aqui no osso etimoides é a crista gashi. Essa crista gashi, ela se chama assim porque ela parece uma crista de galo, beleza? Uma crista de galo. E aí ela vai servir como uma separação, beleza? Entre os dois hemisférios direito e esquerdo aí do cérebro, por exemplo. E uma outra coisa é que entre a crista gashi e a parede do osso frontal, existe um buraquinho chamado agorreiro cego, que é esse buraquinho aqui, ó, entre a crista gashi e a parede do osso frontal. Esse buraquinho aqui, agorreiro cego. Esse agorreiro cego, ele vai servir como um ponto de inserção, de fixação da ós do cérebro. A ós do cérebro é uma folha que vai separar os hemisférios cerebrais em dois. Ós do cérebro. Aqui, a folha, a ós do cérebro é uma folha fibrosa, bem resistente, que vai separar os hemisférios cerebrais em dois. E ela vai se fixar na parte anterior, se fixando aqui no agorreiro cego.
entre a crista gacha e o osso frontal. Depois, essa é a parte do etimoides que que faz parte da endobase do crânio. Agora, a parte inferior do osso etimoides, já vai fazer parte das fossas nasais, como dito. E aí ele vai ter a lâmina perpendicular. Ele vai formar aqui a lâmina perpendicular. E essa lâmina perpendicular do osso etimoides vai articular com outro ossinho aqui chamado vômer. E junto com o vômer vai formar o tabique nasal, que vai separar as fossas nasais em duas, direita e esquerda. E além disso, o osso etimoides também vai formar os cornetes nasais superior e médio. Beleza? Os cornetes nasais, eles vão servir para gerar uma turbulência no ar que a gente inspira, para poder aquecer esse ar. Então, a gente tem 3 cornetes nasais em cada narina. Um superior, um médio e um inferior. Os cornetes nasais superiores e médios são partes do etimoides. Eles não são ossos independentes, eles são partes do etimoides. Somente os cornetes nasais inferiores são ossos independentes, são ossos por si só. Eles não são parte de nenhum outro osso. Beleza? Esse aqui, por exemplo, seriam os cornetes nasais inferiores. E além disso, o etimoides também participa aqui da formação das fossas orbitárias. Aqui, o cornete nasal superior, cornete nasal médio, parte do etimoides. Cornete nasal inferior é um osso independente. Agora, o esfenoides. O esfenoides, ele vai ser também um outro osso que ele vai ter muitas participações aqui no crânio, tanto do neurocrânio quanto do víscerocrânio. O esfenoides, ele vai ter esse nome porque ele vem do grego, na verdade. Esfenoides, ele vem do grego que significa mariposa. Por quê? Porque ele vai ter um formato de mariposa, de borboleta. Ele vai ter asas. Ele vai ter asas menores e asas maiores. As asas menores do esfenoides, elas vão ser essas aqui, ó, que vão parecer uns chifrinhos. Beleza? E elas vão conduzir dentro delas o canal óptico. O canal óptico esse que, por ele, vai passar o nervo óptico e a artéria oftálmica. Depois, a gente vai ter a ala maior do esfenoides. A ala maior do esfenoides vai ser essa estrutura aqui, a asa maior dele, né? Vai ser essa estrutura aqui bem grande, que ela vai formar parte tanto do pitérium aqui, beleza? Ela vai se estender e vai como que agarrar os dois lados do crânio, né? Formando o pitérium, parte do pitérium. Essa aqui é a ala maior dos esfenoides. E também ela vai ajudar na formação aqui das fossas orbitárias também. Beleza? E, além disso, a ala maior dos esfenoides também vai conduzir alguns elementos anatômicos aí. Por exemplo, se na ala menor a gente tinha condução do canal óptico, se na ala menor a gente tinha condução do canal óptico, na ala maior a gente vai ter a condução dos agorreiros redondo maior, oval e redondo menor, que a gente já vai ver o que vai passar por eles adiante. Depois, na parte mais inferior do osso esfenoides, a gente vai ter as apófises pterigoides, entende? Pterigoides, pterigoides vem de asas também, ou de capacidade de voar. A gente lembra o nome do dinossauro que voava, o pterodáctilo? Então, ele é um dinossauro que voava. As apófises pterigoides vão estar relacionadas ao esfenoides, porque ele tem tudo isso, né, desse conceito das asas aí do esfenoides. Essas apófises pterigoides, elas vão conduzir também alguns... Oi? Ah, achei que tinha caído, não? Vocês não estavam me ouvindo mais? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, beleza. Então, as apófises pterigoides, elas também vão conduzir alguns canais aí. Por exemplo, a gente vai ter o canal pterigoide, que também pode ser chamado de canal ou conduto vidiano. Que esse conduto vidiano, ele vai conduzir o nervo vidiano. Entende? Nervo e artéria vidiana. E também, essas apófises pterigoides, elas vão servir como um ponto de inserção dos músculos pterigóideos, interno e externo, que são músculos da mastigação. O músculo pterigóideo interno, ele é responsável pelo fechamento da boca, beleza? Na mastigação. E o músculo pterigóideo externo, ele é responsável pela abertura da boca
da lateralização da mandíbula e da protrusão da mandíbula também. Aí vamos seguindo aqui, base do crânio. A base do crânio, gente, principalmente a endobase do crânio, a parte interna aqui da base do crânio, é muito importante, porque ela tem vários agulheiros aqui, vários buraquinhos, e por eles passam muitas estruturas importantes e que são muito perguntadas, tanto no primeiro parcial, quanto no segundo, quanto no terceiro, quanto na final. Então, base do crânio é muito importante que vocês saibam. Beleza? Então, eu vou dar um conhecimento básico aqui que vocês têm que saber para o primeiro parcial, que base do crânio é bem mais cobrado no prático do que no teórico, entende? Do primeiro parcial. Ele é mais cobrado no teórico no segundo parcial e no terceiro. Mas é bom que vocês saibam, por enquanto, o nome desses buraquinhos e pelo menos o que passa neles, entende? Não precisa saber, por enquanto, a função do que passa, mas pelo menos o nome do que passa. Mas vamos lá. A base do crânio, ela vai ter 3 fossas. Ela vai estar dividida em 3 fossas. A fossa anterior, aqui em amarelo, a fossa média em verde e a fossa posterior em laranja. E o que acontece? Essas fossas, elas têm limites, e a gente tem que saber os limites dessas fossas. A fossa anterior, o limite dela vai ser do borde posterior do osso frontal até o borde anterior da ala menor dos esfenoides, beleza? Essa aqui é a ala menor dos esfenoides. Esses vão ser os limites da fossa anterior. Os limites da fossa média vão ser do borde posterior da ala menor dos esfenoides até o borde anterior do penhasco do temporal. Isso aqui que parece um penhasco, justamente é chamado de penhasco do temporal, beleza? Do osso temporal. E esse vai ser o limite da fossa média. A fossa posterior, ela vai do borde posterior do penhasco do temporal até o borde anterior do osso occipital. E aí a gente tem que saber o conteúdo dessas fossas também. O conteúdo delas vai ser, primeiro, da fossa anterior, ela é o que menos tem coisa. A fossa anterior, a gente vai repetir os limites dela para fazer uma apresentação completa, assim. A fossa anterior, ela vai dos bordes posteriores do osso frontal até o borde anterior da ala menor dos esfenoides. O conteúdo dela vai ser, a gente vai ter aqui o osso etimoides, né, com a sua crista gacha, a lâmina cribosa, e também a gente vai ter o agulheiro ciego aqui, beleza? Como já dito, o agulheiro ciego ele vai ficar entre a crista gacha e o borde do osso frontal, e ele vai servir para fixação da osso do cérebro. A gente vai ter a crista gacha e a lâmina cribosa, pela qual vai passar as fibras do nervo olfatório, primeiro par cranial. Depois, é basicamente isso que vai ter a fossa anterior. Na fossa média, a gente vai ter que os limites da fossa média é o borde posterior da ala menor dos esfenoides até o borde anterior do penhasco temporal. E o conteúdo dela vai ser, a gente vai ter aqui na parte mais central, a cicha turca. Essa cicha turca, ela quer dizer cadeira turca. Por quê? Essa cicha turca, ela é como se fosse uma caminha de osso que ela vai conter dentro dessa cicha turca a hipófise. Hipófise ou glândula pituitária. Essa hipófise ou glândula pituitária, ela é a glândula central comandante de todo o nosso sistema endócrino. E é por isso que ela é muito importante. Então, ela é protegida por baixo por essa cicha turca e em cima forma-se uma tenda, chamada tenda da hipófise. Entende? Que vai fechar ela por cima para proteger ela em cima. E aí ela vai ficar aqui nessa cicha turca. Depois, a gente vai ter um outro conduto aqui, que vai ser o conduto óptico. Esse conduto óptico, se eu atravesso uma linha nele, ele vai sair nas fossas orbitárias. Justamente porque por esse conduto óptico vai passar o segundo par cranial, que é o nervo óptico, do sentido da visão. E, junto com o nervo óptico, vai passar a artéria oftálmica. Depois, a gente vai ter a hendidura esfenoidal. A hendidura esfenoidal, ela não dá para ver nessa imagem aqui, porque é como se essa imagem, a gente está vendo a endobase do crânio de uma visão superior. E para a gente expor essa hendidura esfenoidal, a gente teria que inclinar um pouquinho o crânio. E é por isso que não tem como... eu não achei uma imagem boa de hendidura esfenoidal, mas dá para vocês verem no prático. Enfim, é um buraco bem grande, justamente porque vai passar bastante coisa aí na hendidura esfenoidal. Na hendidura esfenoidal vai passar os pares craniais
3, 4, 5 e 6. Ou seja, pela hendidura esfenoidal vai passar par cranial 3, motor ocular comum, par cranial 4, patético ou troclear. Par cranial 5 vai passar a primeira rama do trigêmino, que é o nervo oftálmico. E par cranial 6, que é o motor ocular externo. Todos esses vão passar pela hendidura esfenoidal, beleza? E vão sair pela fossa orbitária também, porque esses nervos eles estão muito associados ao motor dos olhos, ou seja, a movimentação dos olhos, dos músculos dos olhos. E também pela hendidura esfenoidal vai passar a vena oftálmica, a veia oftálmica. Depois, ainda na fossa média, a gente vai ter três buraquinhos, três agorreirinhos em sequência aqui, o redondo maior, o oval e o redondo menor. O redondo maior, assim, a gente tem o quinto par cranial, gente, ele é um par meio diferente, que é o trigêmino. Ele se chama assim porque a gente tem aqui... Aqui, ó, a gente tem aqui o trigêmino. Ele origina um gânglio, que é o gânglio de Gasser. Ele origina um gânglio e ele origina três nervos. A gente tem o nervo oftálmico, nervo maxilar superior e nervo maxilar inferior. Esses três nervos em sequência, a gente lembrando que a primeira rama do trigêmino, que é a V1, a gente chama de V1, V2 e V3. Beleza? A rama V1 do trigêmino, que é o nervo oftálmico, ela já vai passar pela hendidura esfenoidal. Então, pela sequência de ramas, a segunda rama vai passar pelo redondo maior e a terceira rama vai passar pelo oval. Beleza? Ou seja, a primeira rama do trigêmino passa pela hendidura esfenoidal, nervo oftálmico. A segunda rama do trigêmino, que é o nervo maxilar superior, passa pelo redondo maior. E a terceira rama do trigêmino, que é o nervo maxilar inferior, vai passar pelo oval. E aí, no redondo menor, a gente vai ter a entrada da artéria meningia média, que é aquela artéria que eu falei agora há pouco, que ela passa por baixo do pitério, beleza? Na cara interna do pitério, e é ela que está sujeita ao rompimento, né? Em um trauma aí nessa região das têmporas do pitério. E a formação do hematoma epidural. Depois, a gente vai ter aqui também o agorreiro rasgado anterior. Esse agorreiro rasgado anterior, que é bem grande aqui, ele vai estar formado pelo foramen lacerum, e esse foramen lacerum, ele é um dos agorreiros, um dos buraquinhos inconstantes do nosso crânio. Porque em organismos vivos, esse foramen lacerum, ele vai estar tapado por cartílago, por cartilagem. E através desse foramen lacerum, penetrando esse cartílago e atravessando ele, vai passar um nervo, que é o nervo petroso profundo do sistema autônomo. Beleza? E ele é inconstante porque em organismos vivos, ele vai estar fechado e depois do organismo morto e de todo o tecido dele cartilaginoso se decompor, ele vai se abrir de novo. Beleza? E aí vai ter a formação aí do foramen lacerum, que vai ter a passagem do nervo petroso profundo. Depois a gente vai ter o conduto carotídeo, nessa mesma região aqui do conduto do agorreiro rasgado anterior. Esse conduto carotídeo é o conduto que vai conduzir a artéria carótida interna, que vai servir justamente para a irrigação do encéfalo. E aí, isso é tudo de fossa média. De fossa posterior, a gente tem que a fossa posterior, ela vai estar formada desde o borde posterior do penhasco do temporal até o borde anterior do osso occipital. E ela vai ter algumas coisinhas. A gente vai ter o conduto auditivo, que esse conduto auditivo, se eu colocar um fiozinho aí, ele vai sair na orelha, porque justamente é por aí que vai passar o sétimo e oitavo pares craniais, o sétimo par cranial que vai ser o facial, e o oitavo par cranial que é o estato acústico. Estato de estatura, de equilíbrio, e acústico de som. Tem que lembrar também que o ouvido ele não tem só a função da audição, ele tem a função do equilíbrio também. Então, esse nervo estato acústico ele vai ter essas funções da sensibilidade do som e sensibilidade do equilíbrio, que vai passar aí pelo conduto auditivo. Ou canal auditivo interno, ou conduto auditivo interno também pode ser chamado. Depois a gente vai ter o conduto jugular, ou agorreiro jugular, ou agorreiro rasgado posterior. Esse conduto jugular vai passar não só a vena jugular interna, beleza?
que vai recolher todo o sangue venoso do sistema nervoso central, mas também vai passar por aí alguns pares craniais também. A gente viu aqui que no conduto auditivo passava os pares 7 e 8. No conduto jugular vão passar os pares 9, 10 e 11. Ou seja, o par glossofaríngeo, o 10º, que é o vago ou pneumogástrico, e o 11, que vai ser o acessório ou espinal. Beleza? Vão passar 3 pares craniais aí junto com a vena jugular interna. Depois, a gente vai ter aqui o agorreiro magno. Esse agorreiro magno vai ser o maior agorreiro da endobase do crânio, o maior buraco da endobase do crânio, justamente porque por ele vai passar o tacho cerebral, que seria o começo da nossa medula do sistema nervoso central. Entende? Então é por isso que ele é bem grandão. E ainda, no borde do agorreiro magno, a gente vai ter o agorreiro ou conduto do hipoglosso, que vai passar o 12º par cranial e o último par cranial, que é o par do hipoglosso. Beleza? Então, é o que vocês vão ter que saber para esse parcial. Beleza? O nome dos buraquinhos e o que passa neles. Por enquanto, vocês não precisam saber a função do que passa, mas é bom saber o nome e o que passa. Aqui a gente vai ter a exobase do crânio, ou seja, vai ser a base do crânio, a cara externa da base do crânio, ou inferior também. A exobase do crânio tem pouca coisa para se adicionar aqui. Basicamente, muitas das estruturas que vão sair pela endobase do crânio, quer dizer, que vão entrar pela endobase do crânio, vão sair pela exobase do crânio. Ou seja, muitos dos agorreiros que a gente tem na endobase, a gente vai ter na exobase também. Por exemplo, aqui a gente vai ter... Aqui, por exemplo, a gente tem o oval e o redondo menor. Beleza? Aqui também tem o agorreiro rasgado anterior. Aqui a gente tem o conduto carotídeo, a entrada do conduto carotídeo. As carótidas internas, elas vão entrar por aqui e sair na endobase do crânio. A gente vai ter aqui o agorreiro jugular. A vena jugular interna, ela vai entrar pelo agorreiro jugular interno da endobase e sair pela exobase. Entende? Então, aqui a gente tem o agorreiro magno, obviamente, também. Depois, a gente vai ter aqui, ó, uma coisa a se adicionar, que são os côndilos do occipital. Esses côndilos do occipital são estruturas articulares, ou seja, são mãozinhas do occipital que vão articular com a primeira vértebra da nossa coluna, que é a primeira vértebra cervical, C1, que é o atlas. Beleza? E aí esse côndilo do occipital vai servir para articular com o atlas. E aí, a gente vai ter também algumas apófises aqui. Por exemplo, a gente vai ter essa apófise estiloides do osso temporal, que essa apófise estiloides, ela vai servir para inserção de tendões e músculos. Por exemplo, músculo estilofaríngeo ou músculo estiloióideo também, que é um dos músculos responsáveis pela mastigação e deglutição. Depois a gente vai ter, logo atrás da apófise estiloides, a apófise mastoides. A apófise mastoides, ela é bem maior, beleza? E ela não vai ter ponta, igual a apófise estiloides, que ela é bem mais menorzinha, fininha e ela tem uma ponta. A apófise mastoide, ela vai ser muito importante porque ela vai ser um grande ponto de inserção de músculos. Por exemplo, o músculo, o ECM, que é o esternocleidomastoide, que é esse músculo do pescoço aqui, que é o maior músculo do pescoço. Que ele tem esse nome porque ele se inserta esternocleido, esternon e clavícula, e ele se inserta na apófise mastoide, esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui, grandão do pescoço. Outra coisa também a se adicionar, da exobase do crânio, que a gente vai ter aqui, é o arco cigomático. O arco cigomático ele vai estar formado de uma parte do osso cigomático e outra parte do osso temporal, beleza? E é como se fosse um bracinho do cigomático e um bracinho do temporal. Os dois bracinhos vão se juntar e formar o arco cigomático, que ele vai servir basicamente para a inserção de músculos da mastigação. Outra coisa que a gente vai ter aqui também é que entre apófises estiloides e apófise mastoide, a gente vai ter esse agorreirinho aqui, ó, que é o agorreiro estilomastoideu, entre a apófise estiloide e mastoide. Esse agorreiro estilomastoideu vai servir vai ser um agorreiro de saída, vai ser um buraquinho de saída do nervo facial. Beleza? Ou seja, o nervo facial, ele vai acompanhar o nervo auditivo aqui pelo conduto auditivo, só que em algum ponto do trajeto dele, ele desvia e ele vai sair aqui pelo agorreiro estilomastoideu. Aí é basicamente isso de neurocrânio.
Depois, ossos da cara. Os ossos da cara são, ou viscerocrânio, são diferentes do neurocrânio, por causa da função. O neurocrânio ele tinha a função de proteger os órgãos do sistema nervoso, proteger o encéfalo. O viscerocrânio, ele vai ter a função de proteger os órgãos da cara, ou seja, os órgãos que não necessariamente estão relacionados ao sistema nervoso central. Ou seja, são os ossos que vão proteger os olhos, o nariz, a boca, o nosso sistema respiratório, o nosso sistema digestivo, de deglutição. Beleza? Os ossos que vão formar o nosso rosto, vão dar o formato do nosso rosto, a nossa aparência. Então, todos esses ossos vão ser os ossos da cara. Beleza? Os ossos da cara, a gente vai ter 2 ossos ímpares e 6 ossos pares. Os 2 ossos ímpares vão ser o vômer, que é esse ossinho aqui, que vai articular na ponta da lâmina perpendicular do etimoides e vai completar a formação do tabique nasal ósseo. E também a gente tem o maxilar inferior, ou também chamada mandíbula, que vai ser um osso ímpar. Depois, a maioria dos ossos vão ser ossos pares. A gente vai ter aqui os ossos cigomáticos, que são esses ossos aqui em laranja. E também a gente vai ter os ossos nasais, que são esses ossinhos aqui, também chamados de ossos próprios de la nariz, ossos próprios do nariz. A gente vai ter os maxilares superiores, que aqui nessa figura parece que é um osso só que os 2 maxilares superiores eles se fundem. Eles são 2 ossos diferentes, só que eles se articulam entre si, eles se juntam. Mas ainda são 2. Depois a gente vai ter os cornetes nasais inferiores. Os cornetes nasais inferiores são ossos independentes, não são partes de nenhum outro osso. E depois a gente vai ter os ossos palatinos, que vão formar o palato duro da boca aqui. Esses aqui são os 2 ossos palatinos, ó, formando o palato duro da boca, o céu da boca, né? A parte dura do céu da boca, a parte óssea. E eles são ossos pares também que se articulam entre si. E depois a gente vai ter os ossos lacrimais, que esses ossos vão formar parte das órbitas oculares, que aqui eles vão estar em roxinho. E aí esses são os ossos da cara. Agora, a gente tem que saber quais são esses ossos que participam da formação da região nasal e da fossa orbitária. Os ossos que vão fazer parte da região nasal, a gente vai ter os ossos nasais, o etimoides, que o etimoides ele não vai formar só os cornetes nasais superiores e médios, mas também vai formar a lâmina perpendicular aqui. Beleza? O etimoides ele tem uma participação muito grande nas fossas nasais. Depois a gente tem os cornetes inferiores também, que vão formar as fossas nasais, que são os únicos cornetes que são ossos independentes, não são parte de nenhum osso, beleza? Isso se pergunta, gente, os cornetes inferiores, tá? Depois a gente tem o próprio maxilar superior, os ossos maxilares superiores, que vão formar a parte aqui da lateral e a parte mais inferior das fossas nasais, e depois o vômer, que é esse ossinho aqui que vai articular com a pontinha aqui da lâmina perpendicular do etimoides. Agora, formando a fossa orbitária, a gente vai ter 7 ossos, beleza? A gente vai ter 7 ossos aqui formando as fossas orbitárias. Inclusive, isso aqui se pergunta não só no teórico, mas se pergunta também na final, tá? Na minha final de anato, eu tirei com a Benice me perguntou de fossa orbitária, formação óssea dela. E ela queria saber quantos ossos, a contagem de ossos que forma a fossa orbitária. Enfim, são 7 ossos, gente. A gente tem o osso frontal, aqui em azul. Depois, a gente tem o osso cigomático, que também vai formar a fossa orbitária. O osso maxilar superior também vai formar a fossa orbitária. E depois a gente vai ter o etimoides aqui, em cinza, que está colorido da mesma cor daqui, ó, que é para dar essa ideia de ser o mesmo osso, justamente. A gente vai ter o etimoides, o esfenoides, a ala maior do esfenoides também, vai estar participando da formação das fossas orbitárias. Depois a gente vai ter mais 2 ossinhos menores, os ossos lacrimais ou lagrimais, os 2 nomes estão corretos. E depois um outro ossinho aqui, bem pequenininho aqui no meio, que é o osso palatino. O osso palatino, que é o que forma o palato duro da boca, esse mesmo osso aqui, ele origina um bracinho que vai ajudar na formação aqui da nossa fossa orbitária, bem pequenininho aqui no meio dela aqui, formando assim, completando 7 ossos que formam a fossa orbitária. Beleza? Outra coisa da fossa orbitária que a gente tem são esses buraquinhos aqui, ou seja, os agorreiros da fossa orbitária.
A gente vai ter três principais. A gente vai ter o conduto óptico e a fissura orbitária superior e inferior. O conduto óptico, ele vai ser o correspondente de saída do conduto óptico. Ele é o mesmo conduto óptico da endobase do crânio. Ou seja, por ele vai passar o nervo óptico e a artéria oftálmica. Depois, a gente vai ter a fissura orbitária superior, que é esse aqui bem grandão em cima, que ele vai ser o correspondente de saída da hendidura esfenoidal. Ou seja, tudo que entrar pela hendidura esfenoidal vai sair na fissura orbitária superior. Ou seja, tudo que passa pela hendidura esfenoidal sai pela fissura orbitária superior. Ou seja, os pares craniais 3, 4, 5 e 6. E a vena oftálmica também. Depois a gente tem a fissura orbitária inferior, que por ela vai passar a segunda rama do trigêmino, que vai ser a maxilar superior. Essas ramas do trigêmino, a primeira e a segunda rama do trigêmino, elas vão ter um percurso na fossa orbitária em específico. Porque a primeira rama do trigêmino, ela vai sair aqui pela fissura orbitária superior, ela vai percorrer o fundo da fossa orbitária e sair por esse buraquinho aqui, ó, que é o agorreiro supraóptico, ou supraorbitário. Beleza? E aí, depois de sair por esse agorreiro, ele vai distribuir as suas fibras sensitivas na região da testa aqui. Ou entre a comissura labial para cima. Comissura dos olhos, no caso. Depois, a segunda rama do trigêmino, que é o nervo maxilar superior, ela vai sair pela fissura orbitária inferior. Outra coisa. Essa fissura orbitária inferior, ela vai ser o correspondente de saída do agorreiro redondo maior. Beleza, gente? Por quê? Essa segunda rama do trigêmino, ela entra pelo redondo maior e sai pela fissura orbitária inferior. Essa segunda rama do trigêmino, que é a maxilar superior, ela vai sair por aqui, percorrer o fundo da órbita e sair pelo agorreiro infraorbitário. E depois ele vai distribuir suas fibras sensitivas por essa região maxilar superior, entre a comissura dos olhos e a comissura labial. Essa vai ser a região de inervação sensitiva da segunda rama do trigêmino. Aí é basicamente isso. E a gente terminou o crânio. Agora para a coluna, vértebras. A coluna, gente, ela vai ser uma das principais estruturas do nosso osso, do nosso esqueleto axial, beleza? E ela vai estar formada por subunidades chamadas vértebras. As vértebras são os ossos que formam a coluna. E as vértebras, elas têm uma estrutura em comum. E depois elas vão ter as estruturas específicas de cada segmento, beleza? A coluna, no caso, ela vai ter 4 segmentos principais. O primeiro segmento, que vai ser o cervical, formando o pescoço. O segundo segmento vai ser o torácico ou dorsal, que vai formar o tórax. O terceiro segmento vai ser o segmento lumbar, que vai formar a coluna lombar. E o último segmento vai ser o segmento sacral, que vai formar o osso sacro. Dá para considerar o cóccix como parte do segmento sacral também, tá bom? Então, a gente tem 4 segmentos aqui. Tem literatura que considera o cóccix um outro segmento separado, mas, enfim, o Donati considera que é parte do segmento sacral. E vamos continuando. Qual que é a estrutura em comum das vértebras? As vértebras, elas vão ter corpo e um arco posterior. O corpo vertebral, como já dito antes, as vértebras são ossos irregulares. Beleza? Ou seja, elas são uma mistura de osso curto com osso plano. Osso curto para o sustento mecânico, do peso das linhas de força, e osso plano para proteção da médula. Beleza? O corpo vertebral, ele vai ser feito de osso curto, justamente para sustento mecânico. E a parte posterior, a parte do arco posterior das vértebras, vai estar formada pela apófise espinosa e pela apófise transversa. Beleza? E o arco posterior das vértebras vai se comunicar com o corpo vertebral através do pedículo. O pedículo é essa região aqui de comunicação entre o corpo e o arco posterior. E ela é muito importante porque esse pedículo é por onde passam as linhas de força e por onde elas são transmitidas do corpo para o arco posterior. Ou seja, o pedículo, como é uma região de passagem das linhas de força, ela é uma região mais... não que seja mais débil nas vértebras, mas é uma região que é mais suscetível a dano no caso de sobrepeso ou no caso de, por exemplo, pessoas que trabalham carregando muito peso. Ou seja, a coluna tem que transferir muitas linhas de força continuamente ou de maneira crônica. E aí vai
causando um desgaste nesse pedículo aqui, justamente porque todas as linhas são transmitidas através dele, de uma maneira concentrada. Então, essa é uma região não de debilidade, mas é uma região que está mais suscetível a dano. Beleza? Então, essa vai ser a estrutura em geral de uma vértebra. E no meio dela, né, entre o corpo e o arco posterior, a gente vai ter o agorreiro vertebral, por onde vai percorrer aí a médula, a nossa medula vertebral. Beleza? E é por isso que ela precisa de tanta proteção. E por isso que o arco posterior é de osso plano. Agora, cada segmento vai ter características específicas das vértebras que vão fazer com que a gente consiga discernir cada vértebra de cada segmento, mesmo que ela esteja sozinha. Se eu pego uma vértebra sozinha, dá para saber de qual segmento ela é, se é uma vértebra lombar, cervical, torácica ou sacral. Entende? E é isso que vai ser pedido de vocês. Vocês vão ter que saber os segmentos das vértebras, a quantidade delas, e vão ter que saber as estruturas em geral dela e o reconhecimento das vértebras. Entende? É mais para o teórico, só que para o prático também isso é importante, para vocês saberem. Vamos lá. A porção cervical, as vértebras cervicais, elas vão ter algumas coisas em específico que vão dar claramente para reconhecer. Dá claramente para reconhecer uma vértebra cervical. Assim que a gente bate o olho nela, dá para reconhecer. Vamos lá, primeira coisa, o corpo vertebral, como ela tem uma função de sustento mecânico, quanto mais peso uma vértebra tem que sustentar, maior vai ser o corpo vertebral dela. Como as vértebras cervicais só têm que sustentar o peso da cabeça, e a cabeça não é muito pesada, o corpo vertebral delas vai ser o menor entre todas as vértebras. Ou seja, as vértebras cervicais elas vão ter um corpo vertebral muito menorzinho. E uma outra coisa que todas as vértebras cervicais vão ter, sem exceção, e que nenhuma outra vértebra de nenhum outro segmento vai ter, é o forâmen transverso, ou o agorreiro transverso. Esse agorreiro transverso, ele vai servir para a passagem da artéria vertebral. Beleza? Essa artéria vertebral, ela vai subir pelo nosso pescoço a partir de C6 até C1, beleza? De C6 a C1, essa artéria ela vai percorrer o agorreiro transverso de todas as vértebras cervicais de C6 a C1, não de todas, de C6 a C1, e vai entrar no crânio para ajudar na irrigação do encéfalo. Então, todas as vértebras cervicais, elas são reconhecíveis através do agorreiro transverso, beleza? Que nenhum outro tipo de vértebra tem. As vértebras cervicais, a gente tem 7 vértebras cervicais, de C1 a C7. Todas elas têm um agorreiro transverso, beleza? Só que essa artéria, ela só vai passar de C6 a C1. A C7 não possui essa artéria. Por quê? Essa artéria se origina acima de C7. Então não tem como ela voltar para passar pela agorreiro. Então ela simplesmente continua o seu caminho, de C6 até C1. Continuando, a gente vai ter também as vértebras torácicas. Essas vértebras torácicas, a gente vai ter 12 vértebras torácicas, de T1 a T12. E as vértebras torácicas, em diferença das cervicais, elas vão ter um corpo vertebral um pouquinho maior, porque o tórax tem que sustentar bem mais peso do que a parte do pescoço. E outra coisa que as vértebras torácicas vão ter, que vão diferenciar elas de qualquer outra vértebra, é que o que a gente tem no tórax? O que a gente tem formando a caixa torácica? A gente tem vértebras e a gente tem costelas também. Entende? Então, as costelas, elas vão ter que articular com as vértebras, elas vão ter que se juntar com as vértebras. E aí, logo, as vértebras torácicas, elas vão ter essas carixas articulares para articulação com as costelas. E aí, as costelas vão se articular da seguinte maneira. Aqui, ó. Isso aqui é uma vértebra torácica. Essa aqui é uma vértebra torácica, a gente tem, isso aqui é uma costela, e a costela ela vai articular tanto com o corpo vertebral, quanto com a apófise transversa também. Então, cada costela tem 2 pontos de articulação com a vértebra torácica, beleza? Tanto no corpo, quanto na apófise transversa. E, se a gente pega uma vértebra, a primeira coisa que a gente vê na vértebra é se ela tem um agorreiro transverso e depois vê se ela tem cara articular para as costelas, para poder reconhecer. Voltando aqui.
As vértebras torácicas, elas vão se diferenciar de todas as outras por causa da presença das carixas articulares para as costelas. E depois as vértebras lombares. As vértebras lombares, elas vão ter o corpo muito maior, muito mais desenvolvido que todas as outras vértebras, justamente porque a coluna lombar, ela é que tem que, sustentar a maior parte, o maior peso entre todas as outras vértebras, ou seja, o corpo vertebral delas vai ser muito mais largo, muito mais desenvolvido. E uma outra coisa também das vértebras lombares é que ela não vai ter agorreiro transverso, como as cervicais, e ela não vai ter cara articular para costelas, porque a gente não tem costela na região lombar. Então, é assim que a gente reconhece uma vértebra lombar. Ela vai ter um corpo bem mais desenvolvido e ela não vai ter agorreiro transverso e não vai ter articulação com costelas. Depois, o último segmento são as vértebras sacras. As vértebras sacras, elas são muito fáceis de reconhecer porque elas são fundidas entre si formando um osso só, que é o osso sacro. Então, meio que a gente não fala de vértebras sacras, a gente fala do osso sacro como um todo. Beleza? Só que se a gente for falar de vértebras sacras, a gente tem 5 vértebras sacras. S1, S2, S3, S4 e S5. E depois a gente vai ter a última parte da coluna, que é a parte final, que é o cóccix. O cóccix, ele teoricamente é um resquício evolutivo da cauda que a gente tinha quando era macaco, mas ele vai ter 4 ou 5 vértebras. Ele pode variar a quantidade de vértebras que ele tem. Ele pode ter 4 ou 5. Beleza? Completando ao total 33 ou 34 vértebras em toda a coluna. Beleza? Ou seja, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacras e 4 ou 5 vértebras coxígeas, completando 33 ou 34 vértebras ao total. Gente, a gente deu 1 hora de aula, vocês querem dar uma pausa? Agora é 11h20, a gente volta às 11h30, pode ser? Uns 10 minutinhos de pausa e aí a gente vai para a segunda metade. Tranquilo? Beleza.